poderá falar alguma coisa. Vamos coordenar este simpósio. Quero que vocês sejam muito bem-vindos ao primeiro Seminário Internacional de Literatura, Enunciação e Cultura, segundo Seminário de Literatura, Enunciação e Cultura, segundo o Selecult, das inscrições do corpo à experiência das linguagens. Então, para esta tarde, nós teremos o Marcos, que irá fazer sua apresentação, depois, na sequência, teremos Giovânia, depois o Lincoln e o Lucas. Se a Laís entrar, ela também fará a apresentação por último. Ela era da manhã, não pôde apresentar, e solicitou que fizesse sua parte. Sem problema. Então, como foi informado, vocês terão o tempo de 15 minutos para as suas apresentações. Fiquem tranquilos. O tempo, a gente acha que ele talvez não dê para fazer tudo, mas dá, só ter paciência, tranquilidade. E logo após as apresentações, nós teceremos alguns comentários, abriremos também para que alguém, se quiser fazer alguma pergunta, alguns comentários. Enfim, fiquem à vontade. Mas antes vamos ouvir as boas-vindas da professora Heloísa. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Mais uma etapa do nosso trabalho, né, do primeiro Seminário Internacional de Literatura, Enunciação e Cultura. Nessa tarde de hoje, nós vamos dar continuidade às atividades que iniciaram pela manhã, e quem for terminando, a gente pede que permaneça, porque é um momento muito, muito bom e muito gostoso de ficar aqui compartilhando com os colegas. A gente pede que permaneça na sala até a gente concluir os trabalhos. E vamos seguir adiante sobre a direção da professora Solange. Então, veja só, vou convidar agora o Marcos Antônio Fernandes dos Santos, e ele falará sobre Da Vergonha ao Orgulho, a construção da identidade gay no romance A Palavra que Resta. Fique à vontade, Marcos. Boa tarde a todos. Eu sou o Marcos. Vou falar um pouco sobre o romance A Palavra que Resta, né, do Stênio Gardel. É esse livrozinho aqui, eu estou com a versão dele, né, do Kindle. Ele é um romance bem recente, tá? Ele foi publicado já esse ano, em 2021, né? É um romance de estreia do escritor. E aqui eu vou discutir um pouco, né, sobre como, né, a gente verifica uma passagem, né, de um estado de vergonha, né, a um estado de orgulho, né, diante de uma personalidade que tem essa sexualidade, né? E aí ela enfrenta vários problemas ao longo da narrativa, e ao final a gente percebe que ela sai de um estado, né, de vergonha, né, de ter receio de se mostrar como ela é, né, para depois reconhecer essa característica que é peculiar à sua identidade, né, que vai se construindo. Então aqui eu coloquei a capa do livro, tá? Aqui ao lado o escritor. E eu trago aqui uma breve apresentação do romance feita pela própria Companhia das Letras, que é a editora que publica o romance. Aos 71 anos, Raimundo decide aprender a ler e a escrever. Nascido e criado na roça, não foi à escola, pois cedo precisou ajudar o pai na lida diária. Mas há muito deixou a família e a vida no sertão para trás. Desse tempo, Raimundo guarda apenas a carta que recebeu de Cícero, há mais de 50 anos, quando o amor escondido entre os dois foi descoberto. Cícero partiu sem deixar pistas, a não ser aquela carta que Raimundo não sabe ler, ao menos até agora. Com uma narrativa sensível e magnética, o escritor cearense Stênio Gardel nos leva pelo passado de Raimundo, permeado de conflitos familiares e da dor do ocultamento de sua sexualidade, mas também de novas relações que estabeleceu depois de fugir de casa e cair na estrada, ressignificando seu destino mais de uma vez. Então aqui a gente tem uma narrativa que inicia, né, com dois pré-adolescentes, né? O personagem principal tem 12 anos na época, né? E ele começa a perceber um certo afeto, né, pelo colega.
E aí, ao pouco, ele vai, né, se descobrindo, né, descobrindo que ele sente uma atração por um outro homem, né? E aí, 71 anos depois, ele se pega, né, diante de uma carta que foi escrita, né, pelo amigo, né, porque eles foram separados ali em determinado momento, né, e inclusive Raimundo ele não entende o porquê, né, dessa separação. Então, aqui eu já trago algumas questões para a gente pensar a discussão que eu vou trazer aqui, né, adiante. A primeira delas, né, eu trago uma citação de Louro que diz: desde os anos 70, 60, o debate sobre as identidades e as práticas sexuais e de gênero vem se tornando cada vez mais acaloradas, especialmente provocado pelo movimento feminista, pelos movimentos de gays e de lésbicas e sustentando também por aqueles e aquelas que se sentem ameaçados por essas manifestações, né? Então, na literatura, é comum cada vez mais a gente perceber essa diversidade de representações, inclusive desse público, né? Do público LGBTQIA+. E aí, pensando a questão da identidade, né? Eu trago o Stuart Hall, que diz que devemos pensar na identidade como uma produção, algo que nunca está completo, que é sempre processual. E é nesse sentido que eu identifico essa construção, né, de uma identidade gay nesse romance do Stênio Gardel, né? Porque tudo começa ali com dois jovens, né, que estão aos poucos se descobrindo, né, com receio, inclusive, do que eles podem, né, encontrar em relação à sua própria existência, à sua própria identidade. Então, aos poucos, essa identidade ela vai se construindo, né, se modificando e passando desse estado de vergonha para um estado de reconhecimento daquilo que se é, né? E a partir dali, então, a gente já começa a verificar uma posição que é mais uma posição de orgulho, de reconhecimento daquilo que se é, né? Sem esse estado de receio de se mostrar. Então eu começo, né, já trazendo algumas passagens, e aí eu destaco aqui que eu não coloquei as páginas, né, dos trechos aqui que eu retirei do romance, porque é a versão Kindle, né? Então ela não é paginada, não tem as páginas no texto. Raimundo achou Cícero bonito, de uma boniteza parecida com a que via nas moças. Coração quieto, sangue encherido no pé da barriga, caule plantado. Deitado na rede, imagens buliçosas na cabeça reviravam o corpo. Corpo de homem, o dele e o de Cícero. Homem com mulher. Homem com homem não prestava. As pessoas falavam disso. Homem tinha que achar era mulher bonita. Homem que achava homem bonita não era homem, mas era homem e achava Cícero bonito. Então aqui a gente percebe, né, pela descrição do narrador, que Raimundo ele se encontra nesse estado, né, ainda de negação, né? Embora ele ache o colega bonito e sinta já uma certa atração, mas existia ali uma ideologia, né, social, um padrão de que o homem ele tem que ficar com a mulher, né? Ele tem que se relacionar com mulher e de que homem com homem não é bonito, homem com homem não é correto, né? Então aqui ele, embora esse desejo já comece a aflorar, né, mas ele ainda se encontra contido, principalmente por conta, né, dessas restrições sociais, né, desses preconceitos enraizados. Em outro trecho, né, a gente percebe uma fala dele quando ele comenta, né, com Cícero sobre essa possível, né, relação dos dois. Se fazia rebuliço na nossa cabeça, avalie na cabeça do pai da gente o desgosto, a raiva que vão sentir. Tu sabe o que pensam de gente assim? Assim como nós? Não sabe? Pensam é tudo de ruim, pior que doença. Né? Então aqui a gente tem a percepção de que, mesmo para eles, né, o que é repassado é que essa relação entre dois homens, né, entre iguais, é algo errado, né? É motivo de vergonha, né? Soa como algo ruim, né? Como algo que não é correto. E aí aqui a gente tem uma outra passagem, né? Que é uma fala do narrador. Quando se tocavam, se engarranchavam
e viravam uma planta só, com flor que se abria sobre o peito, papoula amarela de cálice cor de sangue. Não podia ser contra a natureza, então, que eles pudessem viver juntos, crescer num só. Então, aos poucos, à medida que o romance, né, ele vai progredindo, por algumas interferências do próprio narrador e mesmo já por uma mudança notável de pensamento das personagens, a gente vai percebendo esse estado, né, de vergonha, né, mudando. Né? Aos poucos, isso vai passando de um estado de vergonha para um estado de reconhecimento, né, dessa identidade que vai se construindo. Trago aqui alguns outros trechos. Gente torta, povo imundo, foi isso que o pai lhe disse. Sujo, não de terra, nem de lama, nem de areia e de sangue, como ele estava agora. Não era sujo na pele, do lado de fora. Era dentro, lá onde ele era. Né? Então, aqui o próprio pai do personagem principal, né, de Raimundo, tenta incorporar no filho essa ideia de que a homossexualidade ela é errada, né, é algo sujo, né, motivo de vergonha. E isso acaba se enraizando, né, dentro do íntimo dele, né, de que é errado, né, de que é motivo de vergonha existir daquela forma. Aqui mais à frente, né, a gente consegue perceber isso ainda. Sujava a família, filho infecto, dela não devesse ter nascido. Imundice desgraçada, que eu estou contaminando a vida dele. Imundice que eu e Cícero fazemos. Essa foi uma fala, né, que ele teve e que partiu de uma conversa que ele teve com a mãe, né, que ressaltou para ele que aquilo, né, que a relação dele com o colega era uma imundície, né? Era algo que sujava, inclusive, a vida de todos ali da família, né? E não só dele. E aí, quando o romance, né, ele progride, passa-se, então, para um estado em que o personagem principal, o Raimundo, ele já é adulto, né? E aí ele já saiu de casa, né, já está vivendo uma outra vida, anos depois, inclusive, né? E aqui a gente tem alguns trechos que já vão também, ainda, né, nessa fase adulta dele. Com licença. Faltam 5 minutos, tá bom? Tudo bem. Ainda vai mostrar que ele tinha um certo desprezo, né, por aquela existência dele. Na calçada mal iluminada, Raimundo era um Raimundo dos becos. Ejaculada à vontade, se enchia de nojo e raiva, pelo menos até a próxima noite, num lugar como aquele. Né? Nessa descrição aqui, a gente tem quando o Raimundo ele frequenta, né, alguns prostíbulos, né? Então ele tem uma vida ali que ele ainda julga, né, ser uma vida enojada, né, uma vida do qual ele não se orgulha. Eu vou passar essa parte seguinte aqui, porque vai ilustrar mais ou menos algo ainda no mesmo sentido. Tá? Aí aqui a gente já tem um momento do texto em que a gente já percebe essa passagem, né, desse estado de vergonha para o reconhecimento dessa identidade e desse orgulho de ser, né, de existir daquela maneira. Pois desde que parei com essa história, desde que decidi que o meu lugar nessa vida tinha que ter, era a forma que eu trazia dentro de mim, foi que as cicatrizes que o Senhor cravou perderam a fundura, ficaram só na pele. Meu jeito e meu desejo não me doía mais. E eu pude olhar a vida desse outro lugar, mais alto e mais claro. E aqui a gente consegue perceber na fala da personagem principal, Raimundo, né, o quanto ele toma essas dores, né, esse passado de negação, como um aspecto, né, de ressignificação da sua própria existência, da sua própria história. Né? E agora ele se aceita como ele é. E é com todas essas cicatrizes, com essas dores, que ele existe, né? Que ele se identifica. Aqui a gente tem um trecho de uma fala, né, da personagem Suzani, que é uma travesti e que, inclusive, o Raimundo
vai ter uma relação com ela, né? Vai morar com a Suzani. E a Suzani diz o seguinte para ele, em determinado ponto. Tu sabe que só senti vergonha uma vez nessa vida. E talvez, se não tivesse com aquela vergonha, naquele momento, tudo tivesse sido diferente. Se tivesse chegado com o peito erguido para o meu pai, ao invés de falar com ele, com ele toda encolhida, né? Então ela mostra que no momento em que ela foi, né, conversar com o pai dela e falar, né, sobre a sexualidade dela, ela foi com vergonha, né? Ela foi muito encolhida e aquilo de nada adiantou, porque a reação do pai dela foi a pior possível, né? E ela disse que se talvez ela tivesse ido de peito aberto, a situação teria sido diferente, né? Ela continua. A vergonha não me serviu de nada. Fez foi abrir a porta. E quando a porta se fechou atrás de mim, com a rua toda na minha frente, o mundo todo na minha frente, eu soltei a mão da vergonha. Fui para um lado, eu fui para o outro e saí andando. Né? Então, aqui a gente tem, né, mais uma personagem, né, que faz parte desse grupo, né, da comunidade LGBTQIA+, né, contando o seu histórico e que passa desse estado também, né, de um estado de vergonha, né, de acanhamento em relação ao que se é e a se mostrar daquela forma, né? E aí essas existências elas vão se construindo, né, através de um processo identitário, a tal ponto de chegar ao momento em que eles se reconhecem, né, da forma que eles são e se aceitam, né? E o mais interessante é que a gente percebe, né, que essa construção identitária ela não é consolidada, né? Ela vai se construindo aos poucos, né? Vai se transformando. E aqui a gente tem uma fala das mais representativas dessa saída, né, desse estado de vergonha para esse estado de orgulho e que vem da própria personagem principal, né, que é o Raimundo, que anos mais tarde, já depois de adulto, né, consegue olhar para trás, se reconhecer e se aceitar. E aí ele diz, né, porque ele era até então analfabeto, né, ainda com 71 anos analfabeto, nunca conseguiu ler a carta, né, deixada por aquele, né, que um dia ele amou, e aí ele diz em determinado ponto o seguinte: engraçado eu ter vergonha de ir à escola. Se até a vergonha de gostar de homem eu já perdi. Foi. Falo para quem quiser. Sou viado sim. Demorei foi tempo para ter a coragem que meu tio teve quando era moço. E aqui ele faz uma referência a um tio dele, né, que inclusive foi morto pelo fato, né, de ser homossexual. E aí, só para fechar, eu trago aqui uma citação, né, de Eribon, que diz que a visibilidade gay hoje não significa que um certo número de pessoas teriam decidido ao longo dos últimos anos definir-se pela sexualidade, mas que um número cada vez mais importante de indivíduos gays cessou de dissimular a parte noturna de sua vida. Não foi porque os gays teriam de repente decidido deixar suas identidades sociais até ali bem homogêneas e sem falhas para aderir unicamente à identidade sexual. Foi porque um grande número deles cessou de esconder essa identidade sexual que os define. Porque, querendo ou não, a questão sexual ela fala muito forte, né, na vida de um indivíduo e acaba sendo um aspecto que determina a nossa identidade. Então, aqui foi algumas das referências que eu utilizei. Obrigado a todos pela atenção e possíveis questões, né? Eu estou aberto posteriormente a comentá-las. Muito bem, Marcos. Parabéns pela sua apresentação, pelas suas explicações a respeito da obra. Eu pude, assim, elencar, além do que tem no título, né, Vergonha e Orgulho, mas eu pude elencar pela sua fala e pelos trechos que você trouxe da obra, outras questões que são muito importantes, além do fato, né, de você trazer um tema que é importante para ser discutido, é bem atual, e depois, quando eu terminar, eu vou fazer outra pergunta referente à obra a você. Mas eu consegui marcar aqui a questão do analfabetismo,
né? Que Sim. é bem interessante isso também ser estudado na obra, bem interessante como é que a pessoa chega aos 71 anos e ainda, né, no caso do personagem, ainda ser analfabeto, e em virtude disso ele ter problemas para ler a carta ou fazer outras coisas que nós sabemos que a questão de não saber ler nos impede. A outra coisa, né, a questão da própria identidade, né, que você também trouxe, o conceito para ser trabalhado. Muito interessante isso, porque ela está ligada mesmo a essa questão da vergonha e até você sentir orgulho, você se identifica com algo que é importante, né, para você. E a outra que eu marquei aqui foi o preconceito, né, que também é uma, digamos assim, algo que precisa ser trabalhado nas pessoas, precisa ser trabalhado em todos os âmbitos, né, da sociedade, para que algumas questões que elas são ainda presentes, né, no nosso meio, elas realmente acabem, né, elas deixem de fazer parte, né, desse lado que é tão negativo, né, para cada um de nós. Aí, então, acho que teu trabalho, o texto, ele é rico, muito rico, né, traz muitas informações pertinentes. E aí eu te pergunto, a escolha da obra, ela se deu, de fato, em qual sentido? Por que você gosta dessa obra? O que te levou a escolher a obra para fazer esse trabalho, essa análise? Ok, professora, eu vou buscar respondê-la. Né? Então, assim, a obra, ela acaba abrindo para muitas questões. O que eu trouxe aqui foi só um recorte, né? O próprio título, A Palavra que Resta, né? Já vai remeter muito a essa questão do uso da palavra, né? Do verbal. Tem um conteúdo ali que, de alguma forma, não pode ser dito, ou deixou de ser dito, né? Por inúmeras questões. Então, assim, o que me chamou mais atenção, né, para olhar para essa obra e para muitas das questões que ela desperta, né, é o fato de que a gente tem tanto uma questão que é atual, né, que vai esbarrar no preconceito, né, nessas identidades que acabam sendo, de alguma forma, silenciadas, abafadas, né, e a narrativa, ela acontece, ela é escrita a partir de um processo bem gradual, né, de reconhecimento, né, desse estado de existência, dessa identidade que, para se construir, precisa olhar para a sexualidade. E aí a gente tem um contexto ali de uma vida, né, no interior do país, né, no sertão, onde tudo isso, onde todos esses preconceitos, onde todas essas dificuldades são ainda mais agravadas. Né? Então, o que me chamou a atenção para olhar para esse romance é a atualidade de tudo o que ele traz. Né? E de como a literatura ela vem sendo um palco para a representação dessas questões. Muito Então, bem. é só um recorte que eu trouxe aqui, mas assim, o romance ele abre para questões que são importantes, né, da gente ter esse olhar. E é interessante também a questão de que é um autor, é um escritor, ele é novo, né? Publicou o primeiro romance dele, né, ainda esse ano, e já é um romance sim, que tem um fôlego muito grande, né, e que precisa ser conhecido, lido, né, talvez assim, por ser muito recente, muitas pessoas ainda não conhecem, né, não tiveram acesso, e aí eu pensei, né, a partir da leitura que eu fiz, por que não levar, né, para divulgar a obra, para torná-la conhecida, né, já que ela é recente e que talvez muitas pessoas ainda não conheçam, apesar de que ela é, né, divulgada pela Companhia das Letras, né, que é a editora, que tem uma certa visibilidade, né, talvez assim, uma das editoras de mais prestígio, né, que a gente tem atualmente aqui no Brasil. Muito bem, Marcos, viu? Eu quero te parabenizar, né, pela escolha, pela apresentação, pelo cuidado com a apresentação. E se a professora Lolima também quiser dizer alguma coisa, está, se quiser fazer Obrigado, alguma professora Solange. colocação, Não só parabenizar o Marcos mesmo. está ótimo. Parabéns. Muito,
Obrigado. Muito bem. Parabéns, Marcos. Então, vamos dando sequência. Agora nós vamos convidar a Giovânia. A Giovânia. Olá, boa tarde. É a Giovânia da Costa Vilarindo. Alguém está falando? Oi, Giovânia da Costa Vilarindo. Vocês me escutam? Tá. Eu só lhe anunciar, tá? Tudo bem. Então, a Giovânia da Costa Vilarindo, ela traz para nós o tema A Teoria Enunciativa enquanto organizadora da escrita literária e o seu modo de funcionamento na poesia de sujeitas negras contemporâneas. Então, Giovânia, fique à vontade, você tem 15 minutinhos, tá? Pode iniciar. Tudo bem, professora. Boa tarde a todos. Vocês me escutam bem? Sim. Sim? Sim. Pois bem, eu vou fazer aqui a reprodução da tela. Só um instantinho. Bom, como anunciado no início, né, meu nome é Giovânia da Costa Vilarindo, eu sou egressa do curso de Letras Português e Francês da Universidade Federal do Piauí e atualmente atuo como professora da rede particular de ensino. Meu trabalho tem como título A Teoria Enunciativa enquanto organizadora da escrita literária e o seu modo de funcionamento na poesia de sujeitas negras contemporâneas. Bom, aqui uma rápida apresentação do tema. Ao recorrermos à teoria linguística de Benveniste para aplicarmos ao campo das ciências literárias, partimos de uma discussão que propõe analisar como a escrita pode se caracterizar um desdobramento do contexto enunciativo. Para tanto, teríamos que distinguir a enunciação falada da enunciação escrita, nos apoiando na ideia formulada pelo linguista ao considerar que quem escreve se enuncia ao escrever e no interior da sua escrita ele faz os indivíduos se enunciarem. Bom, esse recorte, né, de apresentação do tema parte da teoria da enunciação, proposta pelo Benveniste, Emile Benveniste. E a teoria propõe em si o olhar para o sujeito enquanto esse agente formador da linguagem, né, uma vez que ele, enquanto herdeiro da teoria saussuriana, né, insere na linguística a participação do sujeito. E para isso ele traz dois conceitos importantíssimos na sua teoria, o conceito de intersubjetividade, que é o conceito primeiro, né, da formulação da teoria, que diz que é na e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito. E o conceito de subjetividade, que é justamente a capacidade desse homem se propor como sujeito utilizando um ato individual de dizer. Né? Então, é como se o sujeito, o homem, para ser sujeito, ele fosse, tivesse que passar, tem que passar, na verdade, por esse atravessamento da linguagem. E a subjetividade, ela pressupõe o eu, enquanto sujeito, né, enquanto aquela pessoa que se marca naquilo que diz, mas pressupõe também um tu, nesse processo de contraste, onde o eu necessariamente tem que implicar um tu para que o processo enunciativo ocorra. Então, vale também ressaltar nesse ponto que esse processo de enunciação ele é de caráter discursivo e referencial. Né? Isso o Benveniste já aponta na sua teoria. No entanto, quando se fala de enunciação escrita, o próprio Benveniste não desenvolve essa ideia. Tão tal que essa citação, né, que coloquei que quem escreve se enuncia ao escrever, no interior da sua escrita, ele faz os indivíduos se enunciarem, já consta num dos últimos artigos produzidos pelo linguista, né, mas que ele não desenvolve essa ideia. Ele formula, assim, um ato de enunciação, mas uma enunciação falada, trazendo essas instâncias, né, do sujeito, enquanto tempo, espaço e o sujeito, né, sujeito, tempo e espaço, mas ele não formula essa teoria enquanto a enunciação escrita. Portanto, a gente parte da questão norteadora, né, como o termo escrevivência, que é um termo forjado pela Conceição Evaristo, e mais à frente eu vou explicar um pouquinho, enquanto operador teórico pode tornar-se parâmetro para o ato de enunciação escrita. Então, é essa questão que norteia a nossa pesquisa. Bom, e como problema de pesquisa, eu proponho buscar uma linha na teoria enunciativa que permita... Oi. Desculpa, o teu slide não está passando. Se você estiver passando, não está passando. Ai, não está passando? Nossa, pois espera aí, deixa não, eu ainda está tentar. na capa. Nossa, eu estou passando aqui,
Não está passando para vocês? Eu acho que travou. Tira do modo da apresentação e apresenta normal mesmo, que Tá vai bom, passar. então. Tá bom, então. Peraí, deixa eu dar um aqui. Agora vocês visualizam? Sim, sim. Ah, é porque eu maximizei a tela, gente, então perdão. Bom, então aqui como eu coloquei, é um problema de pesquisa. É buscar uma linha na teoria enunciativa que permita discutir um problema recorrente em literatura de mulheres negras contemporâneas, que a hipótese aqui apresentada se caracteriza pelo fato dessas narrativas carregarem marcas de uma enunciação coletiva, na qual um eu escreve em nome de um nós. E para isso eu trouxe uma citação da própria Evaristo que diz o seguinte: é possível ressaltar um imaginário construído em que um sujeito negro surge destituído do dom da linguagem. Uma afasia, um mutismo, uma impossibilidade de linguagem caracterizam muitas das personagens ficcionais negras, sob a pena de muitos autores. Nesse sentido, parece que a literatura, ao compor o negro, ora como sujeito afásico, possuidor de uma meia-língua, ora como um detentor de uma linguagem estranha e ainda incapaz de apreender o idioma do branco, ou ainda como alguém anteriormente mudo e que, ao falar, simplesmente imita, copia o branco, revela o espaço não negociável da língua e da linguagem que a cultura dominante pretende exercer sobre a cultura negra. Bom, então, partindo dessa questão, né, justamente de invisibilidade, de implicação de afasia mesmo, né, que é implicado sobre os corpos negros, que eu busco tratar essa enunciação de sujeitas negras enquanto enunciação coletiva, já que, como o próprio Benveniste diz, né, que é na e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito. Então, no momento que é retirado isso dos sujeitos negros dentro da literatura, né, dentro da literatura hegemônica, é como se essa capacidade de língua fosse nos tirada. É como se essa capacidade, essa não capacidade, nos transformasse em animais. E aí, seguindo, eu tomo como operador teórico o termo escrevivência, apontando 3 pilares: corpo, condição e experiência. O corpo, que é essa subjetividade mesmo do corpo negro, enquanto fenótipo, enquanto quebra desses estereótipos que o nosso corpo está condicionado. Então, o corpo ele vai aparecer aqui como uma construção de narrativa que visa quebrar esses estereótipos. A condição, que é justamente as experiências, né, as vivências formadoras da identidade negra, e a experiência, que é um recurso que é utilizado na escrita de sujeitas negras a fim de validar e persuadir, né, as narrativas. Então, o termo ali, a sua escrita, suas vivências e experiências, produzindo um caráter coletivo de enunciação, ao dialogar intensamente com a realidade de outras mulheres negras. E aí trago uma citação da Evaristo. É assim que eu gostaria de construir a minha literatura, que ela pudesse ser porta-voz das vozes de mulheres negras. Ainda no problema de pesquisa, o ato de escrever significa subverter esses discursos inferiorizantes, na busca pela construção de uma autonomia de escrita que fale por si e pelo grupo social em que essas mulheres se representam. Assim, a obra de Evaristo faz emergir uma perspectiva histórica dos grupos sociais subalternos, sobretudo das mulheres negras, baseando-se em elementos memorialísticos e autobiográficos, para imprimir à sua escrita uma estética de utilização do corpo-palavra, pois o corpo de sujeitas negras está inscrito no processo de narrar, sem o qual não haveria narração. Então, assim, a escrita de Evaristo, né, e o próprio forjar do termo escrevivência, implica necessariamente um corpo, né, um corpo que está ali se inscrevendo, e no momento que faz isso, né, inscreve também outras pessoas. Portanto, a hipótese de que a escrita da Evaristo, construída dentro desse escopo da escrevivência, age como uma agenciadora de enunciados coletivos. Bom, quanto aos objetivos da minha pesquisa, eu busquei trazer um rápido parêntese aqui para algo que eu vivenciei dentro da graduação e que eu vejo também acontecendo nos eventos e na escola que eu trabalho também. Ao traçarmos esse caminho, partimos de uma questão bastante reflexiva nas letras, o campo dos estudos da linguagem dividido entre estudo da língua e as investigações sobre a literatura, né, ambas administradas por uma formação teórica específica, a primeira pela linguística e a segunda pela teoria literária. No entanto, por pertencerem ao mesmo campo de estudo, essas duas vertentes da linguagem deveriam manter relações bem mais estreitas, né, uma vez que a linguística ela engloba todas as possibilidades, né, da língua, de congregação da língua, como um modo de ver, de pensar, de sentir, algo que, no meu entendimento, nem a literatura dá conta, porque
A ela, né, compete toda a produtividade do espírito humano, como o próprio Cândido já dizia, né, que a literatura ela traz essa forma de confirmar a humanidade do homem, né, e faz isso de uma forma muito profunda, porque o faz viver. E sendo linguagem, a escrita de sujeitas negras se torna capaz disso, né, o viver dessas sujeitas. Avançando um pouquinho, eu apresento outros objetivos da pesquisa, que é promover um estudo transdisciplinar entre linguística e literatura, como eu falei anteriormente, né, promover esse estreitamento de duas áreas de estudo que muitas vezes é ignorada, né, a gente pensa a literatura associada a outros campos da ciência, como a história, como a sociologia, a psicologia, mas a linguística é muito, muito difícil, pelo menos eu não vivenciei isso dentro da academia, e pouco vejo isso fora, né, de fazer esse elo, trazer esse estudo transdisciplinar. Discutir a escrevivência como operador teórico para pensar agenciadores de enunciados coletivos e analisar o termo escrevivência como parâmetro da enunciação escrita. Bom, a fundamentação teórica. Como já mencionado, Benveniste ele não desenvolveu uma reflexão que apresentasse parâmetros capazes de tratar a enunciação escrita como uma face da linguística enunciativa. Né? Por esse motivo, a necessidade de um estudo prospectivo que visasse a concepção da escrita no contexto dos estudos benvenistianos. Bom, e aí, a partir desse estudo prospectivo, né, que é o que eu venho tentando fazer, eu busco me amparar nos últimos estudos do professor Valdir Flores, que é um grande pesquisador de Benveniste. E aí ele traz a necessidade de analisar o ato da enunciação escrita, uma vez que... Faltam 5 minutos. Tudo bem, vou tentar apressar. Uma vez que o ato da enunciação falada é bem desenvolvido por Benveniste, mas o ato da enunciação escrita não. Então, ao ato, compreendemos como a ação pela qual o indivíduo se utiliza da língua, introduz um locutor como parâmetro e cria as condições necessárias da enunciação. Com base nesse pressuposto, Flores questiona-se sobre quem seria o locutor parâmetro que possibilitasse as condições necessárias para a enunciação escrita. Seria o autor do texto? Ele faz esse questionamento. Uma vez que, para existir o processo de enunciação, o eu necessariamente tem que implicar o tu. E quem seria esse eu na escrita? Seria o autor do texto? E quem seria o tu? Seriam os personagens? E aí Flores ele traz a seguinte reflexão. Bom, o autor, no momento que ele se coloca na condição de escrever, ele está se enunciando. E ele não fala diretamente do texto, mas da capacidade mesmo de escrita. No momento que eu me coloco a escrever sobre a minha história, a contar sobre o meu povo, a contar sobre esses recursos memorialísticos que a escrita negra traz, eu estou me enunciando. Então, aí, nesse momento, eu me pressuponho como eu. Então, o autor, nesse processo, né, de escrita, de enunciação de escrita, seria o próprio autor. Mas quem seria o alocutário, ou, no caso, o tu? E aí é justamente da onde parte a reflexão, né? Eu pressuponho que o alocutário nesse processo de escrita são justamente os leitores, uma vez que e o Flores chama atenção para uma coisa, que os leitores só seriam possíveis mediante a autorização do autor. E a Evarista, ela faz isso, ela autoriza os leitores a se colocar nesse processo de enunciação que ela propõe, uma vez que a escrita dela carrega essa coletividade. Então, eu, enquanto escritora negra, quando leio uma obra de Evaristo, eu necessariamente estou me pressupondo como tu. Quando há uma relação de significância, né, uma vez que a teoria da enunciação parte desse critério de discurso de referência, onde há essa compreensão de sentido comum entre o eu e o tu, é nesse sentido que eu pressuponho que a enunciação escrita crie, né, como locutor o autor e como locutário os leitores. Ainda na fundamentação, nessa consonância, Souza considera a escrita de Conceição Evaristo, forjadora do termo escrevivência, uma agenciadora de enunciados coletivos, que ao colocar-se no lugar da enunciação através de suas narrativas, articula sua voz e as vozes de outras mulheres, que têm sua humanização contestada. Logo, a condição de mulher negra conduz sua escrita à evocação de um alocutário, que, possuidor de um conjunto de valores e significados compartilhados, promove a situação em que o ato da enunciação escrita se realiza. Bom, dito isso, eu trouxe 2 poemas para ser analisado. Um da própria Conceição Evaristo, Filhos na Rua, e outro da Thaís Santana, Mulher Palavra. Filhos na Rua. O banzo renasce em mim, do negro dos meus oceanos, a dor submerge revisitada, esfolando minha pele, que se alevanta em sóis e luas marcantes de um tempo que aqui está. O banzo renasce em mim, e a mulher da aldeia pede e clama na chama negra que lhe queima entre as pernas o desejo de retornar,
de recolher para o seu útero terra as sementes que o vento espalhou pelas ruas. Bom, nesse poema, Conceição Evaristo ela faz essa evocação memorialística, né, da escravização, dos filhos retirados da África, né, e jogados pelo mundo, e condicionados a essa marginalização, quando ela diz que esses filhos, né, foram jogados às ruas, e como o próprio título do poema já traz, né, os filhos na rua. Então ela faz essa poesia de protesto, por assim dizer, trazendo essas referências memorialísticas. O segundo poema da Thaís Santana, Mulher Palavra, que segue o título do livro também, Mulher Palavra, diz o seguinte: para minhas mais velhas, te leio, me reconheço, entre um verso e outro, um silêncio profundo. E a palavra pulsa, escrevo, e na contramão do mundo, me alimenta de versos e sonhos. Bom, esse poema ele retrata bem o que eu acabei de falar, né? Essa capacidade de se propor sujeita num ato de enunciação quando eu me coloco a escrever. No caso, quando Thaís se coloca a escrever. E ela faz esse chamamento para outras mulheres, trazendo justamente a referência das mais velhas. Bom, as minhas considerações finais, com a análise dos poemas Filhos na Rua e Mulher Palavra, acreditamos ter alcançado resultados positivos para sustentar a hipótese aqui apresentada, uma vez que os textos trazem em si marcas da vivência de escritoras negras, que escrevem sobre o devir negro, para um público que compartilha dos mesmos significados, cenário que conjecturamos ser o parâmetro em que o ato da enunciação escrita se realiza. Acreditamos ainda que a escrita de mulheres negras contemporâneas seguem essa mesma tendência, o que torna possível pensarmos a escrevivência como uma poética para essas narrativas. Caberia, portanto, nos debruçarmos numa investigação mais ampla, partindo das formulações aqui esboçadas. Bom, aqui são algumas das principais referências que eu utilizei. E é isso, gente. Obrigada. Muito bem, Giovana. Parabéns. Obrigada, professora. Muito interessante também a sua... Você pode ligar o seu áudio, que está dando isso. Tá bom. Só... É muito interessante também o seu tema, o seu trabalho de pesquisa. Como eu falei antes, em relação ao tema do Marx, é um tema bastante atual, é algo que precisa realmente ser discutido. Essa questão da linguagem, da fala negra, silenciada em algumas obras literárias, é possível, né, de olharmos isso. Então, é preciso que haja essa discussão. E a Conceição Evaristo é um nome, né, um nome que se apresenta agora e que, assim, dá muitas possibilidades para trabalhos, né, de análise das suas obras. Mas eu fiquei curiosa em relação a uma questão que você falou. Você disse que, em relação a trabalhos que sejam relacionados à própria linguística, à literatura, a gente quase assim, não vê muito esse diálogo. Diz-se a literatura mais com a história, a sociologia e as outras áreas. Mas aí eu fiquei observando a tua apresentação e aí eu fiquei curiosa para saber quais os teóricos que você irá utilizar relacionados à literatura ou à teoria literária para fazer essa sua pesquisa, já que você apresenta o bandonística na linguística. E aí, quais seriam da literatura e como é que você pretende fazer esse diálogo entre a linguística e a literatura? Eu queria que já só apresentar, né, não é só escolher a obra, mas como é que seria isso? Como é que você pretende fazer esse diálogo? Pronto, professora. Eu busco referências justamente em Antônio Cândido e Todorov, né, uma vez que eles dizem que a literatura também é uma forma de linguagem e que tem esse papel de humanizar, de trazer essa humanização para o homem, coisa que a linguística faz, né, uma vez que o Benveniste diz, né, é pela linguagem que o homem se constitui como sujeito. Dissociar essas duas áreas, né, pertencentes de um mesmo campo de estudo, eu vejo que para a gente é uma perda muito grande, né, nós enquanto profissionais das letras, porque, como eu falei, né, a linguística, ela engloba todas essas formas, né, todas essas possibilidades da língua, e a literatura é sim uma possibilidade da língua, né, e a linguística, ela, como eu falei, né, ela congrega esses modos de ver, de pensar, de sentir, algo que a própria literatura dá conta.
Tá Porque certo. ela compete toda essa produção do espírito humano. Então, dissociar uma área da outra, ao meu ver, é uma perda muito grande para a gente. E trazer essa conversa, né, pegando um operador teórico da Conceição, que propõe justamente essa enunciação escrita, né, essa capacidade da linguagem através da escrita, é fazer esse elo com a própria teoria do Benveniste, uma vez que ele insere o sujeito nessa concepção de linguagem, né, coisa que a linguística estruturalista lá com Saussure não fez. Então, o Benveniste, ele é um grande filósofo da linguagem, dá essa ponte para que a gente traga essas questões. O próprio Benveniste discorre isso utilizando da poética do Baudelaire nas suas últimas aulas, né? Mas, como eu falei, ele não desenvolve uma teoria fechada, de dizer, olha, esse o ato da enunciação escrita. Mas o próprio Benveniste busca isso na escrita literária, quando ele traz a escrita do Baudelaire. Certo. Muito bem. Mas aí eu gostaria que você acrescentasse nos seus slides, que você pode fazer outras vezes, no seu trabalho, esses autores que você citou, porque a gente abre assim, aquela discussão para não separar as duas, que eu também concordo que não devem ser separadas, uma está ligada à outra, mas na sua apresentação você só usou da linguística, teórico da linguística. Então, eu creio que seria interessante para você acrescentar. Uhum. Eu acrescentei, professora, trabalhando também essas duas vertentes da literatura, a própria Evaristo, né, que discorre sobre o termo escrevivência, ela enquanto forjadora, e a Lívia Natália que operacionaliza esse termo. Né, ela dá uma nova aparato metodológico para que esse termo seja trabalhado enquanto operador teórico. Então, eu coloco as duas como referência. Vão surgir esses outros teóricos que você citou, tá? Porque eles são os grandes da literatura, e eu acho que ele não deve ficar de fora. Tá? Sugestão. Tudo bem, então. Vou abraçar a sugestão. Obrigada. Quero lhe parabenizar novamente, viu? Você discorre muito bem sobre o seu trabalho, viu? Evoluiu bem mesmo e ficou bem claro. Tanto é que essas dúvidas que surgiram é porque você esclareceu bem sobre esses pontos que você trouxe para apresentar aqui, tá? Mais uma vez, parabéns e dê prosseguimento ao seu trabalho. Obrigada, professora. Eu fico feliz com suas palavras e com certeza foram muito válidas. E futuramente, né, eu vou trazer essas referências para o meu trabalho. Obrigada. Tá certo, muito bem. Bom, vamos dar sequência agora com o Lincoln. Ele está aí, Lincoln? Lincoln? Professora, eu não notei a presença dele ainda aqui, não. Não, acho que ainda não entrou. Eu vou chamar o próximo. O Lucas, que encontra, Lucas Simonetti, que vai falar sobre direito à literatura de Guimarães Rosa, Teobaldo e outros meninos. Lucas? Tá aqui só. O Lucas, o tempo é seu, você tem 15 minutos, fique tranquilo, pode apresentar. Perfeito. Vou começar a apresentar aqui de um jeito que eu nunca apresentei. Se a apresentação por acaso não entrar, vocês me gritem, por favor. Então, vamos lá. Bom, estão vendo, né? Eu não estou vendo mais ninguém. Bom, a minha fala, ela é um desdobramento do meu mestrado, foi defendido esse ano. Eu estudei o tema do patriarcado em Contos do Guimarães Rosa, e depois eu dei um curso de extensão que era Guimarães Rosa na sala de aula. E essas reflexões surgem a partir dos desdobramentos do mestrado e deste curso. Tá? Que reflexão que eu vou propor aqui de maneira muito sintética? A gente pensar o processo de fabulação em 3 obras do Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, a novela do Miguelinho, Campo Geral, e o último conto de primeiras histórias chamado Os Cimos. Então nós vamos pensar a importância da fabulação nesses contos à luz de Antônio Cândido, ou melhor, à luz do que Antônio Cândido diz em seu Direito à Literatura, né, esse ensaio célebre
do Cândido. Muito bem. Por uma questão de concisão, eu não vou sintetizar os outros argumentos do Antônio Cândido. Eu vou focar nesta formulação que vai ser ilustrada e vai ganhar outras dimensões nas narrativas rosianas. Bom, a gente sabe que o Antônio Cândido escreve o seu texto palestra num contexto de reafirmação das noções democráticas. Ele vai discutir a importância social da literatura, a importância inerente da literatura, tal qual uma necessidade universal. Né? São vários elementos interessantes. Mas ele trata também de um tema central que está posta nesta formulação. A organização da palavra comunica-se ao nosso espírito e o leva primeiro a se organizar, em seguida a organizar o mundo. Então, isto é algo da matéria típica da literatura. A literatura, enquanto uma construção estética, organiza o sujeito enunciador e o sujeito que está fruindo a obra. Muito bem. Como isso aparece em Guimarães Rosa? Muito bem. Quem fez um paralelo interessante foi a professora Adélia Bezerra de Menezes, traçando um confronto entre Grande Sertão Veredas e o ensaio do Cândido. Leio aqui. O que é extraordinário em Grande Sertão Veredas é que, ao mesmo tempo, o contar que fará o narrador achar o rumorzinho forte das coisas e que a narrativa organiza a experiência. O Senhor me organiza, diz textualmente Riobaldo, repetindo até a exaustão. Ela também organiza a nossa experiência enquanto leitores, na medida em que nos apresenta um universo ordenado, um universo ficcional, em que vemos articuladas, expressas, verbalizadas as nossas emoções, sensações e vivências que não conseguimos nomear. Bom, para fazer um esquema, a gente pode pensar na reflexão da professora Adélia nessa formulação. Ora, em Grande Sertão Veredas, nós temos um autor que nos conta uma história. O autor Guimarães Rosa funciona como um narrador. Ele conta uma história a nós, leitores. Ora, isso está num nível extratextual. Ao contar essa história, nós, leitores, temos nossa subjetividade reorganizada, porque nós estamos olhando a história de Riobaldo. E a história de Riobaldo dá forma ordenada ao nosso caos, o qual nós não sabemos nomear. Ao mesmo tempo, Guimarães Rosa cria um personagem narrador que é o Riobaldo. Riobaldo reconta sua história, uma história de percalços, uma história de pactos demoníacos, de perdas amorosas, a um interlocutor, que é um doutor que nunca aparece, mas está ali, não fala nada. Está apenas fruindo uma narrativa sertaneja, tal qual Guimarães Rosa o faz. Daí uma relação de alter ego, um outro eu. Os doutores fruem narrativas locais, mas o doutor Guimarães Rosa cria artisticamente o seu sertanejo. A relação de espelhamento é a seguinte: há sempre um enunciador, seja o Guimarães Rosa, seja o Riobaldo, se dirigindo a um destinatário, leitor ou interlocutor. E a relação é que, a partir da fabulação, ambos os interlocutores conseguem reordenar a sua subjetividade por meio desta palavra. Muito bem. Vamos ver isso aqui neste trechinho famoso de Grande Sertão Veredas. Eu sei que isso que estou dizendo é dificultoso, muito entraçado, mas o senhor vai avante. Invejo é instrução que o senhor tem. Eu queria decifrar as coisas que são importantes. E estou contando não é uma vida de sertanejo, seja se for jagunço, mas a matéria vertente. Querer entender do medo e da coragem, e da gã,
que empurra a gente para fazer tantos atos, dar corpo ao suceder, o que induz a gente para as más ações estranhas. É que a gente está pertinho do que é nosso por direito e não se sabe, não sabe, não sabe. Sendo isto ao doido, doideiras digo, mas o Senhor é o homem sobrevindo, sensato. Fiel como o papel, o Senhor me ouve, pensa, repensa e rediz e então me ajuda. Assim é como conto. Antes conto as coisas que formaram passado para mim com mais pertença. Vou lhe falo do sertão, do que não sei, um grande sertão, não sei. Ninguém ainda não sabe. Só umas raríssimas pessoas, e só essas pessoas, essas poucas veredazinhas. O que muito lhe agradeço é sua fineza atenção. Foi um fato que se deu, um dia se abriu, o primeiro, depois o senhor verá por quê, me devolvendo minha razão. Ora, esse trecho longo, eu grifei termos como decifrar, instrução, sabe, não sabe, e referentes ao passado, más ações, né? A minha pertença. Ora, Guimarães Rosa, ou melhor, desculpa, Riobaldo, ao recontar a sua experiência por meio da palavra racional, pelo logos esclarecedor, tal qual Ulisses, está conferindo um esclarecimento racional ao seu pacto, ao seu passado. Ou melhor, nas palavras do professor Davi Arrigucci, ele vai desmistificar o pacto demoníaco via palavra esclarecedora. Por isso a gente vê tantos termos associados à sabedoria, à tentativa de decifrar, de esclarecer as coisas. Então, esse é a importância da fabulação, entre outros pontos, para Riobaldo. Recontar a sua vida, entender, desmistificar o pacto demoníaco que gerou a morte do seu amado, né? Tal qual em Fausto de Goethe. Muito bem. Saindo do universo do mundo adulto, do sujeito formado, Riobaldo, né? Entrando num universo agora infantil e da precariedade, nós temos a primeira novela de Campo Geral, de Corpo de Baile, que é Campo Geral. Ali, a história de Miguelin é recheada de percalços. Esse menino, o pouco prazer que ele tem na vida é apreciar os contadores de histórias, esses aedos sertanejos, como o próprio Guimarães Rosa tanto apreciou em suas viagens. Ora, Miguelin terá um apreço especial pelo seu irmão Dito, pelo menino Grivo, pelo curandeiro, seu Aristeu, pela contadora de histórias, Cialinda. Todos eles são responsáveis por cantar histórias que encantam o menino Miguelin. E ao encantar o Miguelin, as fabulações têm a capacidade, o potencial de reencantar o espaço do Mutum onde ele vive, que é um espaço da precariedade. Eu já vi aqui, já deu 10 minutos, tá? Estou acompanhando o horário, tá? Muito bem. Então, nesse processo, Miguelin está fruindo, apreciando grandes contadores de histórias e, com eles, aprendendo. E ao aprender com as histórias, ele se lança na aventura de contar histórias. Se lembrava de seu Aristeu fazer histórias, tudo com um viver limpo, novo, de consolo. Mesmo ele sabia. Deus mesmo era quem estava mandando. Dito, um dia vou tirar a história mais linda de todas, que é com a Cuca Pingo de Ouro. Dito, tinha alegrias nos olhos, depois dormia, rindo, simples, parecia que tinha que dormir a vida inteira. Esse é um trecho em que Miguelin promete fazer uma grande história. Ele vai contar a história de Pingo de Ouro, que é a sua cachorra, a cachorra que o pai deu. É uma perda muito importante para ele. O que ele faz? Ele vai renomear o nome da cachorra Pingo de Ouro, acrescentando o nome da Cuca. A Cuca é um ser folclórico. Ao atrelar o nome folclórico ao nome da sua cachorra, Pingo de Ouro, ele descobre o potencial eternizador da fabulação. Ao associar esses nomes,
A fábula é uma forma de eternizar o seu objeto valor perdido e vir uma compensação constante às adversidades locais. Então, o mutum é difícil. O que o Miguelinho aprende nessa novela de aprendizagem, assim como é um romance de formação, O Grande Sertão Veredas, aprende que a fabulação é um refúgio à precariedade local. Permanecendo ainda no universo infantil, nós temos o último conto das primeiras histórias. É um conto que remete ao primeiro, As Margens da Alegria. O que acontece neste conto? Um menino está voltando para casa no avião, teve uma viagem difícil, a mãe estava doente, etc., e ele perde o seu brinquedo, o seu bonequinho macaquinho. No avião, o piloto lhe entrega o que sobrou ali. E aí nós temos esse final, última página das primeiras histórias. Lerei. E quase num pulo, agoniou-se. O bonequinho macaquinho não estava mais em seu bolso. Não é que perdera o macaquinho companheiro, como for aquilo possível, logo as lágrimas lhe saltavam. Mas então, o moço ajudante do piloto veio trazer-lhe de consolo uma coisa. Espia que foi que eu achei para você. E era, desamarrotado, o chapeuzinho vermelho de alta pluma, que ele, outro dia, tanto tinha jogado fora. O menino não pôde mais se atormentar de chorar. Só o rumor e o avião do avião o atormentavam. Segurou o chapeuzinho sozinho, alisou, pôs no bolso. Não. O companheirinho macaquinho não estava perdido no sem fundo escuro do mundo, nem nunca, de certo. Ele só passeava lá, porventura, por vindouro, na outra parte, aonde as pessoas e as coisas sempre iam e voltavam. O menino sorriu que sorriu, conforme de repente se sentia para fora do caos pré-inicial, feito desenglobar-se de uma nebulosa. E era inesquecível de repente, que podia transpassar-se a calma inclusa. Dirou um nem nada, como a palha se desfaz, e no comum a gente não cabe, paisagem, tudo fora das molduras. Como se estivesse com a mãe, sã, salva, sorridente, todos, macaquinho, com a bonita gravata verde no alpendre terreirinho das altas árvores, e no jipe, aos bons solavancos, em toda parte, no mesmo instante só, o primeiro ponto do dia, donde assistiam em tempo sobre tempo, ao sol ao nascer, o voo, ainda mais o voo vivo, entoante e existente, parado, ao que se acabava, de tucano, que vem comer frutinha dourada, copa, nos altos vales da aurora, junto da casa, só aquilo, só tudo. Chegamos, afinal, o tio falou. Ainda não, ainda não. Respondeu o menino, sorriso fechado, sorrisos enigmas seus e vinha a vida. Então, para finalizar a conclusão, aqui o menino, ali, esse trecho todo, está extasiado, porque ele descobre a existência da narrativa. Ele cria uma narrativa além mundo para o seu bonequinho macaquinho, que está na outra parte, no polventuro, polvindouro. Então, ele está nas suas primeiras histórias. Ao fim, nós temos um menino que descobre o potencial de se criar uma história. Antes, Miguelinho, que aprecia e aprendia com as histórias e também se arrisca na fabulação. E para os dois, a fabulação é uma maneira de eternizar os objetos de valor. Ao fim, Riobaldo via o logos esclarecido, já que é um sujeito formado, vai construir a figura do diabo, que aparentemente gerou as suas desventuras, ao mesmo tempo a perda de... Enfim, não vou falar, mas eu vou falar de Diadorim. Enfim, sintetizando é isso. Aqui estão as referências. Obrigado. Ufa, um fôlego só. Poxa, que bonito, viu, Lucas? Que bom que você trouxe Guimarães Rosa dessa forma, né? Guimarães Rosa que tem essa escrita rica e cheia de novidades na própria criação das palavras.
mas também rica nessa construção de várias narrativas, né? E essa, digamos assim, esse crescente, né, das narrativas, do significado da fabulação, do significado das narrativas para os próprios personagens, Guimarães Rosa, ele propicia ao leitor que faça suas próprias reflexões. Como é importante a gente registrar, né, algumas questões que elas são, digamos assim, caras para nós, e que às vezes nós deixamos essas informações elas saírem, né, se perderem, porque nós não damos tanto valor. E aí, o que é que ele fez? Ele colheu, né, várias dessas histórias e as leva, né, para suas próprias obras. E aí faz essa riqueza toda de diálogos, de informações, de criação de novas palavras, que tem encantado até hoje nós todos, né, como leitores. Que maravilha, né? Esse formato que você trouxe para mostrar essa riqueza, né, da obra de Guimarães Rosa. Mas, assim, só para que você esclareça mais para nós, esse trabalho você já desenvolve há mais tempo? Você tem Guimarães Rosa como aquele autor que direciona as suas pesquisas, ou você, não sei, tem isso agora, ou você já faz esse trabalho há mais tempo com Guimarães Rosa? Perfeito, obrigado pelas palavras. Duas coisas. Primeiro, eu fiz a minha iniciação científica e o mestrado sobre Guimarães Rosa. Então, eu estudei de que maneira a família patriarcal, pensando naquele modelo Gilberto Freire mesmo, ela está sedimentada em alguns contos do Guimarães Rosa. E nessa pesquisa, um dos tópicos foi pensar o poder da palavra na sociedade patriarcal. A palavra do malandro, a palavra da mulher resignada na casa, a palavra de um sobrinho que vai mistificar um tio. Então, esse foi um dos tópicos trabalhado no mestrado, e aí surgiram questões que me interessavam trabalhar. Não couberam no mestrado. Então, eu escrevi esse artigo, Direito à Literatura Guimarães Rosa, surgiu a oportunidade de apresentá-lo aqui, eu nunca tinha apresentado em nenhum momento, e eu falei, bom, vou apresentá-lo lá no seminário, acho que pode dar uma discussão interessante. Ele é o tema da fabulação do Guimarães Rosa é gigantesco, tem várias novelas, contos, né, e aí foi um recorte para pensar o Antônio Cândido. Por quê? Ao fim, eu queria usar assim um pouco dos semas, dos sinônimos das palavras, né? O Antônio Cândido é uma crítica literária engajada. E hoje a gente precisa também fazer uma crítica literária engajada, dado o nosso contexto, enfim, caótico de nosso presidente. Então, o que eu queria trabalhar, em ultimíssima instância, é os sinônimos de que, por meio do esclarecimento, assim como o Riobaldo, nós precisamos destruir o mito. Isso. Exatamente. Só para fechar, na questão do Riobaldo, né? Quantas coisas fortes, né? Ele diz naquela fala que você reportou, e aí que às vezes uma leitura muito apressada, você fica só com a impressão superficial do jagunço em si, né? Daquele homem rude e tal. Mas quando você faz essa leitura, né, cuidadosa, mostra essas reflexões, afastando o medo, né? Então, se o Guimarães Rosa, né, já trouxe isso no Geobaldo, é uma leitura importante para ser trabalhada nas escolas, nas universidades, né, nas rodas, para se discutir a conjuntura atual, sim. Então, nós temos que perder esse medo e começar a refletir sobre determinadas coisas que elas são importantes nos dias atuais. E que, se deixarmos de falar, elas vão continuar nos causando medo e nós vamos nos recolhendo e deixando de defender, né, as nossas ideias, aquilo que realmente acreditamos. Foi muito boa, viu? Acho que foi bem pertinente,
Não sei se a professora Laura ou algum dos colegas querem falar alguma coisa, mas é bem interessante assim, a parte que você fez. E já que você já tem esse estudo bem prolongado sobre o autor, que continue, tem muita coisa ainda para ser descoberta ainda sobre esse nosso grande Guimarães Rosa. Parabéns, viu, Lucas? Perfeito, obrigado. Bom, então, o Lincoln não chegou, mas a Laís está aqui. Laís, eu vou fazer aqui a leitura do seu título, do seu trabalho. A Laís, Dayana Lima Santos, ela apresentará As Vozes do Tempo, um estudo sobre as narradoras e a organização temporal em A Mãe da Mãe, de Sua Mãe e Suas Filhas. Fique à vontade, Laís, viu? O tempo é seu, 15 minutinhos, tá? Obrigada, professora. Vou compartilhar a tela, se vocês estiverem visualizando, por favor, me avisem. A tela inteira para vocês? Pareceu. Certo. Muito bem, como a professora me apresentou, meu nome é Laís. Meu trabalho, As Vozes do Tempo, um estudo sobre as narradoras e a organização temporal em A Mãe da Mãe de Sua Mãe e Suas Filhas, é um recorte da minha dissertação de mestrado, um recorte específico do terceiro capítulo, do último capítulo desse trabalho, onde eu me debruço sobre esses dois aspectos que saltam durante a análise do romance, durante a análise da obra de Maria José Silveira. Inicialmente, os slides estão avançando aí para vocês, só um confirme. Sim. Obrigada. Sim. Certo, inicialmente eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse romance da Maria José Silveira, que talvez não seja de conhecimento de todos. A Mãe da Mãe de Sua Mãe e Suas Filhas é um nome extenso, onde a Maria José trabalha com a história da mulher brasileira. Ela fala um pouquinho sobre essa diversidade étnica do povo brasileiro através das suas figuras femininas. Então, o romance apresenta 21 personagens. A cada capítulo existe uma personagem sendo apresentada. E essa personagem é a mãe da personagem que vai ser apresentada no capítulo seguinte. Então, esse ciclo mãe, filha, é constante na obra, nos seus 21 capítulos. O romance ele tem 2 edições, eu coloquei aqui as capas para vocês das 2 edições, porque são de extrema relevância para o estudo que nós vamos fazer nesse momento. Essa primeira edição, que é a edição de 2002, essa edição aqui, que é a edição de 2002, ela traz apenas 20 personagens. E essa segunda edição, que é a edição de 2019, ela traz 21 personagens. Nós temos nessa segunda edição um acréscimo de uma personagem. E isso muda algumas coisas dentro da narrativa. Essas mães e essas filhas dentro da história se iniciam desde o descobrimento do Brasil. Então, a primeira personagem apresentada é uma indígena, Inayá, que ela nasce exatamente no momento em que os portugueses estão chegando na costa brasileira. A partir daí, a narrativa vai concluir, nessa primeira edição, conclui em 2002, com Maria Flor, que seria a última personagem. Em 2019, quando é lançada a segunda edição, acrescenta-se uma outra personagem que atualiza a obra, então, até o ano de 2019, mais ou menos, que é o ano de publicação do livro também. Por que falar em voz das narradoras e por que falar em tempo dentro desse romance? Por 2 motivos que eu vou tentar esclarecer para vocês ao longo dessa apresentação. Uma das particularidades desse romance, que faz parte também do gosto particular de Maria José, é o trabalho narrativo, trabalhar com mais de um narrador. Nessa primeira edição aqui, o romance ele é contado o tempo inteiro como um diálogo. Inicia, então,
uma mulher conversando com alguém da família. E ela responde, alguém pede que ela conte a história das mulheres da família e ela se dispõe a contar. Só que esse alguém não fala, esse alguém não se manifesta. Então, há apenas as falas dessa narradora em resposta a essa interposição silenciosa de um interlocutor desconhecido no início do romance. E ela, então, inicia a narrativa das mulheres da família para atender ao desejo, ao pedido desse seu interlocutor. Durante toda a narrativa, ela apresenta, e nisso ela vai passando por diferentes quadros da história nacional, da história do Brasil. Então, inicia lá com a chegada dos portugueses, mas nós passamos por diversos conflitos, ela passa pela vida nos engenhos, passa pela invasão holandesa, passa pelo governo de Juscelino Kubitschek, depois ela também entra no governo de Getúlio Vargas. Nesse livro aqui, ela já finaliza com o impeachment da Dilma, presidente naquele momento. Então, o que nós vemos é a inserção da mulher numa história que nós não víamos antes. Se nós olharmos a historiografia, parecia que a personagem feminina, o sujeito feminino, ele se mantinha à parte dos eventos que aconteciam dentro da história nacional. E a Maria José traz, a Maria José insere essas figuras femininas dentro do contexto da história nacional, de forma não a exaltá-las, a colocá-las em uma posição de destaque, numa posição de heroína, mas na intenção única de presentificá-las, dizer elas estavam ali, elas são figuras presentes na história nacional. Nós falamos, então, em vozes, porque nessa primeira edição, a história é narrada por Maria Flor. E a primeira edição é Maria Flor, e na segunda edição, inicia-se com a sensação de que é Maria Flor que narra aquela história. Mas, ao final, nós chegamos à conclusão que nós temos ali uma segunda narradora, que é Amanda, a filha de Maria Flor. Deixa eu tentar esclarecer um pouco mais, para que não pareça tão confuso. O romance é contado inicialmente por Maria Flor, e ele tem o seu fechamento lá no capítulo de Maria Flor. Nessa segunda edição, é como se a Amanda, filha de Maria Flor, reiniciasse essa narrativa. Porém, ela narra para alguém da família, novamente, de modo que repete palavra por palavra todo o discurso de Maria Flor, até que no último capítulo, que é o capítulo onde ela narra a própria história, ela vai ter o seu próprio discurso. Por isso, então, eu preciso falar em vozes dentro desse romance, porque eu tenho duas narradoras e são não simultâneas. Maria Flor narrou primeiro e depois narrou a Amanda, sua filha. Aí eu destaco, então, esses dois pontos. A voz narrativa, que na verdade são as vozes narrativas. Nós temos elas duas, nós temos a Amanda e nós temos a Maria Flor. Primeiro a Maria Flor, depois a Amanda. E por que a gente fala no tempo? Porque a narrativa, ela se passa em 500 anos. É uma narrativa extremamente longa. Então, não se sabe como essas narradoras dominam todo esse tempo. Mas o texto do romance, ele é muito preciso na distribuição do tempo. Cada capítulo, o título dele é o nome da personagem, o ano que a personagem nasceu e o ano que a personagem morreu. No entanto, conforme nós avançamos na análise do romance, nós percebemos que existe uma linearidade temporal que ela é apenas sugerida por essas imagens e pela estrutura formal do romance, mas que esse tempo é, na realidade, um tempo fragmentado, e ele cumpre um papel muito específico nesse sentido. Eu vou aprofundar um pouquinho, então, para a gente falar dessas vozes. Primeiro, eu chamo de a voz das mães e das filhas, porque a cada capítulo há sempre essa mudança. Maria Flor, que é a primeira narradora, ela é filha e ela é mãe, da mesma forma que Amanda também é filha e também é mãe. E essa relação mãe-filha, ela dirige toda a narrativa desse romance. Eu trouxe, então, uma citação de Bakhtin que nos leva a refletir um pouquinho sobre a importância de quem conta a história. E Bakhtin diz o seguinte: o homem no romance pode agir não menos que no drama ou na epopeia, mas sua ação é sempre iluminada ideologicamente. É sempre associada ao discurso, ainda virtual, a um motivo ideológico.
e ocupa uma posição ideológica definida. A ação e o comportamento do personagem no romance são indispensáveis tanto para a revelação como para a experimentação de sua posição ideológica, de sua palavra. O que Bakhtin nos chama a atenção aqui é que nós não podemos separar o sujeito que fala das suas ideologias, dos seus pensamentos. Ele traz aquilo consigo. E dentro do romance isso fica muito evidente, porque em diversos momentos nós vemos a narradora se reportar ao seu interlocutor para dar a ele instruções, tanto acerca da leitura, como para questionar valores e silêncios da historiografia com relação à história da mulher. Existe um momento, por exemplo, em que a narradora vai questionar a memória curta da mulher brasileira, quando a personagem Jacira Antônia, ela tem dificuldade ou recusa se aproximar de uma figura indígena. E aí a narradora vai lá e faz uma crítica. Ela não lembra que ela também é descendente desses indígenas. Porque a narrativa começa com a primeira mãe, que é Inayá, que é indígena. E conforme as gerações passam, isso acaba entrando em esquecimento. Então, essa narradora, ela cumpre um papel que é didático dentro desse romance. As duas narradoras fazem esse papel. E quem muito ajuda nisso é o tempo. Mas antes de chegar no tempo, a gente precisa analisar 2 quadros que eu fiz a partir dos estudos de genética, para a gente compreender um pouquinho essas duas narradoras. Com licença, faltam 5 minutos. Ok. Então, para isso, eu antecipo 2 coisas que a gente vê em genética quando nós estamos fazendo o estudo do tempo, que é a questão dos níveis diegéticos. O Genet, ele usa a terminologia nível diegético para se referir à relação existente, essa distância narrador, a posição do narrador com relação à sua narração. O nível extradiegético é o momento em que o narrador se posiciona exterior à narrativa, e o nível intradiegético é o momento que o narrador está dentro daquela narrativa. Então, nós temos aqui as duas narradoras, Maria Flor e Amanda. Dentro do início do romance, lá no diálogo inicial e na parte final, nós temos o nível extradiegético, que é o momento onde elas estão dialogando com seus interlocutores antes de iniciar a narrativa. E no nível intradiegético, elas aparecem dentro do seu próprio capítulo. Maria Flor está dentro da narrativa quando ela conta a sua própria história, da mesma forma que Amanda também está dentro da narrativa quando conta a sua própria história. Além disso, nós podemos dizer que elas alternam. Uma hora, a gente pode dizer que uma é homodiegética e que a outra é extradiegética. A Maria Flor, nesse diálogo inicial e final, e lá no início do capítulo Inayá e do capítulo Lígia, ela já passa a ser heterodiegética, porque ela já é parte daquela história. Nesse momento aqui, no início e até parte do final, ela está exterior a essa narrativa. Mas aí, quando ela pertence à narrativa, ela já retorna. Nesse capítulo Inayá e Lígia, o mesmo acontece com Amanda. É homodiegética no diálogo inicial e no diálogo final. Elas são as portadoras do discurso direto com os seus interlocutores. Aqui não. Aqui, elas estão contando a história das outras mulheres da família. O tempo da coisa contada e o tempo da narrativa são 2 situações também apontadas por Genet, onde ele faz essa distinção. A narrativa é uma sequência duplamente temporal, ao tempo da coisa contada e ao tempo da narrativa, que é o tempo do significado e o tempo do significante. Essa dualidade é não somente o que torna possíveis todas as distorções temporais que observamos de um modo geral nas narrativas. 3 anos da vida de um herói resumido em 2 frases de um romance, ou em poucos planos de uma montagem frequentativa de cinema. Mas, fundamentalmente, ela nos convida a contar, a constatar que uma das funções da narrativa é monetizar o tempo num outro tempo. Então, esses 2 tempos a gente percebe dentro da narrativa em A Mãe da Mãe de Sua Mãe e Suas Filhas. Existe o tempo da coisa contada, que é aquele momento inicial onde a narradora está com seus interlocutores. E também aparece lá no final, ela novamente com seu interlocutor para fechar a contação dessa história. E existe o tempo da própria narrativa, que é esse intervalo de 500 anos de história do Brasil.
Então, nós temos aí esses dois níveis diegéticos, o nível extradiegético, que é quando a narradora se posiciona exterior à diegese, e o nível intradiegético, que é quando a narradora se posiciona dentro dessa narração. As metalepses são as estratégias que, segundo Genetti, é aquele momento em que a narradora ela passa de um nível diegético para outro. Isso acontece ao longo da narrativa. A cada momento que a narradora se dirige diretamente ao seu interlocutor e interrompe a ação narrativa, ela sai do nível intradiegético e entra dentro desse nível extradiegético. Isso facilita para o interlocutor entender com quem ela está falando. Porque o interessante da narrativa é que, como esse interlocutor ele não é revelado, essa posição de remetente, de receptor desse discurso, ela se dispõe, ela parece vaga no início da narrativa e isso promove uma identificação do leitor com aquela posição, que se coloca ali como interlocutor daquele diálogo com a narradora. E isso faz com que aquela função didática atinja diretamente o nosso leitor. Outra ferramenta de tempo que aparece também dentro do romance é a anacronia. Em alguns momentos, ela faz antecipações, ela viaja no tempo, antecipa algumas coisas, e em outros momentos ela volta no tempo. Esse movimento passado, futuro, presente, essa movimentação dentro da narrativa que nós chamamos de anacronia, também cumpre um papel didático. No início da narração, principalmente nos 10 primeiros capítulos, ela usa muito essas anacronias para falar da história dos homens. Lá no início, no diálogo inicial do romance, na abertura, ela deixa claro que ela não vai contar a história das mulheres porque ela é mais importante que a história dos homens. Não. Ela diz, eu vou contar a história das mulheres porque agora vocês estão me pedindo para contá-la. Mas a história das mulheres é tão importante quanto a história dos homens. A gente percebe com isso que o romance, embora ele tenha essa pretensão de mostrar a posição feminina, de permitir que se construa uma representação feminina digna e participativa dentro de um quadro da história nacional, ela não pretende enaltecer ou colocar numa posição de destaque, mas sim numa posição de reconhecimento e de visibilidade da sua própria existência. Nesse ponto, o que a gente pode, então, dizer? Que essas narradoras e o tempo na narrativa, elas colaboram para duas coisas essenciais. Primeiro, para a consolidação dessa proposta representativa definida, e depois, para apresentar didaticamente a história das mulheres brasileiras. Porque no momento em que o meu leitor ele se identifica com essa colocação, ele se identifica com essa posição de remetente, desse discurso de remetente, dessa narrativa, ele começa a perceber cada uma dessas personagens como parte da sua própria família. E aí nós chegamos ao fim primeiro da narrativa proposta por Maria José, que era a percepção dessa diversidade feminina, diversidade brasileira, a partir das figuras femininas. É isso. Muito obrigada. Parabéns, Laís. Essa nossa tarde está muito boa, não é, Lô? Sim, Sol. Que pena que já está finalizando com a Laís. E aí, Sol? Você quer comentar, Laís? Não, só começar. A senhora pode ficar à vontade com a Laís. Não, porque a Laís, ela sempre fala do modo como a narradora coloca de forma didática a história. Eu só queria pontuar também, elogiar a forma didática como ela apresentou a diegese dessa narrativa para a gente. Não entenda isso como uma crítica, Laís. É um elogio mesmo, foi bem didático, bem pontual, e nós fomos trabalhando, assim, passeando por toda a narrativa, por todo esse universo diegético, de forma esclarecedora. Quem não conhece a obra, mas pelo menos tomou agora um processo de consciência de como essas vozes são importantes. E você falou nas vozes, que eu anotei aqui, você falou nas vozes da Maria Flor, que é a primeira, e a outra que começa com Amanda. E eu acho, assim, muito interessante você se colocar na conclusão como a tua voz também, porque a tua voz está levando, é a voz de uma outra mulher, é uma outra perspectiva dessa narrativa, e a tua voz é importante nesse momento, porque foi a tua voz que compartilhou conosco aqui o quanto essa obra é enriquecedora, o quanto é importante nós sabermos, nós tomarmos conhecimento dessa história. Então, a tua voz também deve entrar na conclusão desse trabalho. Muito bem, muito bem. Eu vou só complementar aqui a fala dela, Ilma. Em primeiro lugar, te parabenizando, viu, Laís? Desculpa a voz. Tá ficando rouca porque eu já fui o dia todo falando.
Te parabenizar também pelo trabalho, pela apresentação bem organizada. Eu gosto muito, né, assim, quando traz um texto, uma obra que eu ainda não conheço. E aí você fica logo com aquela expectativa e querendo também fazer a leitura. Foi o seu caso, aqui o caso do Marcos, porque as obras, né, que vocês trabalharam aqui, todas obras muito importantes, muito. As temáticas foram assim muito esclarecedoras. A gente percebe que o nível das pesquisas estão cada vez mais crescentes, né? Ficando mais, como é que eu diria, consistentes. E aí uma coisa que me chamou a atenção também no seu trabalho, além dessas informações que a Helena já colocou, é sobre a questão do tempo mesmo, né? Porque aí você vê que uma obra dessa que você apresentou, ela traz os dois tempos, né? O psicológico e o cronológico. E essa ida e volta, né, do tempo, você sabe que para alguns leitores causa alguma dificuldade, né? Porque ainda tem aqueles leitores que gostam da obra cronologicamente organizada, porque facilita, né, a leitura. Aí eu te pergunto, Laís, nessa tua pesquisa, na leitura dessa obra, o que mais você achou complexo na leitura dela, né? Principalmente nessa questão do tempo? Você acha que isso dificultou um pouco a tua compreensão em relação a essas vozes, né, apresentadas no texto? Talvez a maior dificuldade seja pela quantidade de personagens. Então, são 21 personagens, e cada capítulo traz a narrativa da história de vida de uma delas. Como eu disse, são 500 anos, mas ali compilado num espaço de 300 e poucas páginas. Então, a gama de informações é muito grande para um espaço físico, que é o próprio livro, bem pequeno. E a relação com o tempo, a gente consegue fazer com maior facilidade, justamente porque a Maria José, ela usa os acontecimentos da história nacional, então a gente consegue se localizar dentro do tempo, e ela usa também alguns personagens da história nacional que nos ajudam a não nos perder durante a narrativa. Certo. Uma vez, assim, lembrando aqui do Santo Agostinho, né? Ele disse que quando a gente sabe falar do tempo, mas na hora que pergunta, tá, e o que você me diz o que é o tempo? Conceitou o tempo. Aí a gente fica perdido, né? É interessante isso. Mas foi muito boa a sua apresentação, viu? Quero aqui parabenizar todos os que participaram agora à tarde. Pela manhã também eu vou parabenizar aqui, em nome da professora Lorena, que ela esteve com os outros. Ela, não sei se ela explicou, mas eu estava em outra atividade. Mas quero dizer que foi uma tarde assim, muito gratificante, muito aprendizado. Eu sempre aprendo muito, eu estou sempre aprendendo, eu sou aluna o tempo todo. Eu gosto de aprender em todas as atividades que eu estou. E aqui com vocês hoje, com essa diversidade de temas ricos, foi um aprendizado. Eu fiquei muito feliz. Quero dizer, continuem com as pesquisas de vocês, continuem apresentando, participando de eventos e mostrando, né, que como é interessante estudar literatura, como é interessante estudar a linguística, como é importante estudar as áreas, né, relacionando umas com as outras, porque sempre é um aprendizado. O conhecimento ele tem que ser feito assim, dessa forma, que enriqueça cada vez mais a nossa formação, a nossa construção como alguém ou como um ser que busca, né, cada dia mais coisas novas. Elô, suas palavras finais. Oi, só desliguei o microfone com essas palavras finais que a senhora falou. Oi, gente, boa tarde. Eu concordo com a professora Solange, foi uma tarde bem gostosa, prazerosa, passou bem rápido, eu não percebi, às vezes eu achava assim, já 10 minutos, quando o Lucas falou assim, eu sei que já estou com 10 minutos, eu disse, já 10 minutos, eu fiquei pensando aqui o tempo todo. Mas foi muito bom, foi possível para mim a reconfiguração dos sentidos das obras que vocês trabalharam aqui, com essa temática de pesquisa de vocês, porque a gente lê a obra como o do Guimarães, que o Lucas trouxe,
mas a fabulação que ele colocou nos 3 textos faz a gente pensar essa ideia de sempre de reconstrução e ressignificação mesmo da obra. Eu achei importante, assim como a Geovânia, com as sujeitas negras, as vozes, e essa importância de quem é esse meu interlocutor, com quem que eu dialogo, com quem que eu me identifico, porque não é só o diálogo em si, mas é a identidade, é se identificar, e quem se identifica também comigo. Onde é que eu vejo, onde é que eu me vejo no outro, onde é que o outro se vê em mim. Eu achei importante, assim como a discussão do Marcos, que eu também, o da Laís eu não conheço o romance, o do Marcos também eu não conheço, são 2 anotações que eu fiz para buscar conhecer, e foi riquíssima a nossa tarde. Só quero agradecer a participação de vocês e pedir para a Thaís ou para o Saulo fazer uma foto nossa, porque de manhã eu não fiz nenhuma foto. Então, deixa eu me arrumar. Isso, sim. Arrumem-se. É Thaís ou Saulo que está aqui? Eu acho que nenhum. Tem um jovem aqui. Oi, tá aí, pode tirar. Thaís, faz a foto, por favor. Tá bom, peraí. Isso quando nós estivermos bem lindos. Pronto. Obrigada. Olha lá, depois vamos olhar, viu, Thaís, para ver se ficou realmente. Vocês podem olhar no Instagram do evento, que a nossa foto vai estar por lá, que o Saulo chegou. Tá ótimo. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, gente. Obrigada, tá? Tchau. Thaís, Tchau, vou falar. Tchau. Assinem a frequência, gente. Tchau, gente. Tchau. Thaís e Saulo. Cadê os jovens? Gente, obrigada, viu? Eu só estou agradecendo os meninos aqui, os 2, que são diferentes. Professora, a internet caiu, aí, mas obrigado também, viu? Tudo bem, viu? Obrigada a você. Acontece, tá? acontece bastante isso da internet cair. A minha caiu Pois 2 pronto. vezes aqui, meu coração quase para. Aí eu disse, meu Deus. E Mas só que ficou no lado ali, Saulo. Mas Para de desculpa e gravar. obrigado. Tá. Obrigado. Foi um Não, prazer, acho viu? Para a gravação agora. Pode interromper, Pois. pode. Pode. Bom, Tá bom. Mas na hora que fecha a sala também, tem que- ele salva lá. Pois obrigado, foi um prazer. Sim, e Saulo, tem que editar esse vídeo. Nós ficamos conversando aqui de assuntos paralelos agora. Vocês têm que editar. e eu O acho vídeo, que a viu? minha entrada, Pois é. Briga lá com a dona Lucélia. eu acho que a minha entrada também ela foi um pouco cortada. Eu acho que eu entrei antes. Foi, Saulo. Mas tudo Vamos bem. ter para a Luzélia, viu, Saulo?